Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Numa zona residencial de alto padrão de Chicago, os gramados impecavelmente cuidados refletiam uma aura de perfeição quase irreal. As casas se alinhavam em fileiras organizadas como joias, cada uma mais impressionante que a outra, com portões de ferro forjado e alamedas ladeadas por árvores meticulosamente podadas. Tudo parecia imaculado, mas por trás dessa fachada prestigiosa, muitas vezes se escondiam mentalidades estreitas e preconceitos profundamente enraizados. No número 47 de Rua Maplevivido, Marcus Johnson, alto e imponente, um homem negro na casa dos 50, com ombros largos e um olhar calmo porém penetrante. Marcus era um ex-soldado que serviu com honra antes de fundar sua própria empresa, uma construtora de renome. Ele era respeitado por sua integridade, disciplina e generosidade para com a comunidade. Apesar do sucesso e da posição, Marcus permanecia humilde, consciente da importância de tratar todos com dignidade. Naquela noite, após um longo e exaustivo dia, Marcus voltava para casa. Ao se aproximar do portão, notou um carro estacionado em ângulo, bloqueando parcialmente a entrada da garagem. Uma mulher branca, Cynthia Whitman, por volta dos 40 anos, loira, com um rosto marcado pela arrogância e um ar de superioridade, ela estava ao volante. Tinha fama no bairro de menosprezar qualquer um que não atendesse aos seus padrões de riqueza e aparência. Marcus sabia que ela adorava se sentir superior, e naquela noite ele seria o alvo dela. Com um tom desdenhoso, ela saiu do carro e encarou Marcus com um sorriso cruel. Você nem deveria estar aqui. Este bairro não é para você. Essas palavras, simples, mas carregadas de racismo e arrogância, atingiram Marcus em cheio. Mas ele não demonstrou nada. Seu rosto permaneceu impassível, seus olhos calmos, quase insondáveis. Ele sabia que uma reação impulsiva só aumentaria sua humilhação. Respirou fundo e disse a si mesmo que a melhor resposta não estava na raiva, mas em uma ação ponderada. Cynthia, percebendo que tinha poder sobre ele, levantou um dedo acusador. Aconselho-o a ter cuidado, senhor, alguns lugares não são adequados para o senhor. Naquele exato momento, os vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos pelo tom autoritário e pela tensão palpável. Marcus sentiu uma pontada de indignação, não por si mesmo, mas pela decência e pelo respeito que Cynthia estava desrespeitando. Ele sabia que a situação iria degenerar em um choque de egos e princípios. Mas o que ela não sabia era que acabará de despertar a determinação silenciosa de um homem capaz de usar qualquer humilhação contra ela de forma brilhante e decisiva. Naquela noite, Marcus Johnson não se limitaria a defender seu espaço pessoal. Ele demonstraria a Cynthia, e a todos aqueles que compartilhavam seus preconceitos, que a arrogância e o racismo sempre acabam se chocando com a verdade e a dignidade. Marcus Johnson atravessou o portão de sua casa, com o olhar ainda fixo em Cynthia Whitman. Ela estava parada na calçada, mãos na cintura, queixo erguido com aquele ar de superioridade que sempre exasperara Marcus. Sabe, Sr. Johnson, este bairro não é para gente como o senhor, disse ela em voz alta, com a intenção de chamar a atenção dos vizinhos. Marcus permaneceu em silêncio. Ele conhecia a arrogância de Cynthia, sua necessidade de dominar os outros com suas palavras. Seus olhos brilhavam com uma calma que disfarçava a turbulência interior que ele sentia. Com licença, perguntou uma voz atrás dela. Era Daniel Harris, vizinho e amigo de Marcus, um policial aposentado. Talvez você devesse examinar seus próprios modos antes de julgar alguém. Cynthia se virou para Daniel com um sorriso sarcástico. Ah, Daniel, não estou julgando. Estou apenas observando. Algumas pessoas não deveriam andar por aqui como se pertencessem a este bairro. Daniel franziu a testa, mas permaneceu em silêncio. Sabia que discutir com Cynthia naquele estado de espírito era inútil. Marcus, por outro lado, sentiu o sangue ferver, mas optou por não responder imediatamente. Cada palavra que proferisse tinha de ser calculada, precisa, capaz de pôr fim àquela arrogância sem comprometer a sua dignidade. Cynthia deu alguns passos em direção a Marcus, invadindo seu espaço pessoal. Suas palavras eram uma mistura de desprezo e racismo velado, cada frase calculada para humilhá-lo. O senhor deveria aprender o seu lugar, Sr. Johnson. Este bairro não é para o senhor. Marcus fez uma pausa por um instante, encarando Cynthia com uma intensidade silenciosa. Meu lugar é aqui, assim como o seu. Mas lembre-se, respeito não se implora, se conquista. Cynthia caiu na gargalhada, achando que era uma tentativa inútil de ameaça. Mas Marcus, sem levantar a voz, pegou o celular e começou a filmar a cena. Você está filmando? Ela gritou repentinamente furiosa.
Você se atreve a me filmar? Marcos manteve a calma, com o dedo pronto para registrar cada palavra, cada gesto. Ele sabia que naquela noite a humilhação que ela pensava estar lhe infligindo seria registrada e poderia ser usada contra ela. Os vizinhos, intrigados, reuniram-se, murmurando entre si e observando a cena. Percebendo que a situação estava saindo do controle, Cíntia ficou ainda mais arrogante, acreditando que poderia intimidar Marcos apesar da câmera. Mas Marcos tinha um plano. Sua resposta não viria da raiva, viria da estratégia e da dignidade, uma lição que ela jamais esqueceria. O crepúsculo caía suavemente sobre a rua Maple, mas a tensão entre Marcos e Cíntia preenchia toda a vizinhança com uma atmosfera eletrizante. Os murmúrios dos vizinhos ecoavam silenciosamente, como um lembrete da injustiça que persistia. Daniel Harris, o vizinho do outro lado da rua, não conseguiu ficar parado. Ex-policial, ele conhecia o valor da calma e da estratégia. Caminhou em direção a Cíntia, com as mãos abertas em um gesto de conciliação. Cíntia, já chega. Não sei o que você está tentando provar, mas humilhar alguém em frente à sua casa não é justo nem civilizado. Cíntia se virou para ele com os olhos brilhando. E você? Acha que pode me dar lições, Daniel? Não me diga o que fazer. Eu conheço meus direitos. Marcos permaneceu em silêncio, observando a cena com uma calma quase sobrenatural. Ele sabia que qualquer confronto verbal direto com Cíntia só alimentaria ainda mais sua raiva. Seu plano exigia paciência e precisão. Ele não estava agindo por impulso, estava agindo estrategicamente. Daniel suspirou olhando para Marcos. Marcos, posso intervir se as coisas saírem do controle, mas acho que você sabe o que está fazendo. Marcos acenou levemente com a cabeça. Obrigado, Daniel. Quero resolver isso da maneira correta. Não através da violência, mas através da verdade. Acreditando que poderia intimidar Marcos, Cíntia avançou novamente, tentando desestabilizá-lo. Suas palavras eram cruéis, carregadas de desprezo, mas Marcos as absorveu com impressionante compostura. Cada palavra que ela proferia parecia se voltar contra ela, alimentada pela silenciosa intensidade de seu olhar. Os vizinhos começavam a se reunir. Alguns cochichavam entre si, chocados com o comportamento arrogante de Cíntia. Outros pegavam seus celulares como se fossem filmar, já antecipando um confronto memorável. Marcos, ciente da presença deles, sabia que precisava manter o controle da situação para não dar a Cíntia o controle da cena. Cíntia, ignorando a força silenciosa de Marcos e a solidariedade implícita da vizinhança, lançou uma última farpa. Você realmente acha que alguém aqui vai te ouvir? Marcos deu um passo à frente, sua voz calma e ponderada, cada palavra impactante e precisa. Todos estão ouvindo Cíntia. E em breve todos saberão quem age com respeito, e quem se esconde atrás da arrogância. Naquele instante, Cíntia percebeu, tarde demais, que Marcos não era um homem comum que pudesse ser intimidado. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi pesado, como um aviso de que a situação logo se voltaria contra ela. Marcos entrou lentamente em casa, fechando a porta atrás de si, mas não tinha intenção de desaparecer. Cíntia, acreditando que ele estava se retirando por medo, sentiu-se vitoriosa e zombou, caminhando discretamente pela calçada com um olhar arrogante. Marcos então tomou uma decisão estratégica, pegou o celular e começou a filmar a cena de dentro de casa. Ele captava cada palavra, cada gesto de Cíntia. Seu olhar permanecia fixo nela através da janela, sua postura ereta e calma revelando uma determinação silenciosa. Você ainda está filmando? Cíntia gritou furiosamente. Você se atreve a me filmar? Você não tem autoridade aqui. Marcos, impassível, respondeu com a mesma serenidade. Eu não filmo para mim mesmo. Eu filmo para que a verdade possa falar. Daniel, ainda parado em frente à casa, observava a cena com uma mistura de cautela e orgulho. Ele sabia que Marcos jamais perderia a compostura e que aquele vídeo seria a chave para pôr fim à arrogância de Cíntia. Cíntia, acreditando que poderia dominar até mesmo diante das câmeras, continuou com suas provocações. Suas palavras eram afiadas, mas cada frase era recebida com a compostura de Marcos. Seus vizinhos intrigados, agora tinham os olhos fixos na cena, alguns sacando seus celulares para filmar discretamente, pressentindo que estavam testemunhando um confronto histórico na vizinhança. Marcos, percebendo a importância crucial do momento, não respondeu verbalmente. Ele sabia que silêncio e controle da situação falaria mais alto do que qualquer resposta impulsiva. Ele simplesmente filmava, seu olhar profundo e inabalável fixo em Cíntia, revelando um poder silencioso que começava a intimidá-la apesar dela mesma. Então, baixinho, Marcos murmurou quase para si mesmo, mas alto o suficiente para Cíntia ouvir.
Tudo que vocês fizerem agora será registrado, e todos verão quem se comporta com dignidade e quem se esconde atrás da arrogância e do desprezo. Pela primeira vez, Cynthia sentiu que sua posição dominante estava ameaçada. A situação estava escapando de seu controle, e a arrogância que sempre fora seu ponto forte começava a ruir sob o peso da paciência e da estratégia de Marcus. Naquela noite, Marcus não estava apenas se defendendo, ele estava preparando o terreno para um contra-ataque metódico, pronto para transformar a humilhação que estava sofrendo em algo positivo. Uma dura lição para quem pensava que poderia menosprezá-lo impunemente. Sentado na sala de estar, Marcus Johnson assistia à gravação que acabará de fazer. Cada palavra dita por Cynthia, cada gesto arrogante, cada sorriso humilhante agora estava gravado em sua mente. Imortalizado, a calma do crepúsculo filtrava-se pelas grandes janelas, contrastando com a tensão que persistia lá fora. Marcus sabia que a força residia não apenas na reação imediata, mas em preparação e estratégia. Ele analisou cada detalhe, a maneira como Cynthia tentará dominá-lo, sua evidente arrogância diante dos vizinhos e, sobretudo, o modo como desrespeitar a integridade de todos ao seu redor. Cada elemento constituía a prova irrefutável de que seu comportamento não fora acidental, mas calculado. Pronto, murmurou para si mesmo, a verdade falará mais alto do que todos os seus insultos. Ele então considerou como usar essa humilhação contra ela sem perder a própria dignidade. Marcus não queria uma vingança brutal nem um confronto violento. Seu plano tinha que ser público, ponderado e brilhante para mostrar que Cynthia Whitman, com toda a sua arrogância, tinha subestimado um homem que jamais se deixaria humilhar. Daniel Harris, ainda ao seu lado, fez-lhe uma pergunta direta. Marcus, o que você pretende fazer com essas imagens? Marcus respondeu calmamente. Vou usá-las para mostrar quem ela realmente é. Mas não quero humilhá-la sem motivo. Quero que a lição seja clara. Arrogância e racismo sempre se voltam contra quem os pratica. Daniel assentiu com a cabeça, impressionado com o autocontrole de Marcus. Você está fazendo um bom trabalho. Você não está apenas destacando os defeitos dela, está demonstrando seus pontos fortes. Enquanto Marcus planejava sua retaliação, Cynthia continuava a gesticular e falar alto em frente à casa, acreditando que Marcus estava paralisado de medo. Ela não percebia que a cada movimento reforçava a evidência de seu comportamento impensado e desdenhoso. Marcus está considerando um plano de várias etapas. Primeiro, confrontar Cynthia publicamente. Próximo, mostre o vídeo aos vizinhos e à comunidade. E finalmente dê a ele a oportunidade de se desculpar na frente de todos, revelando assim sua fraqueza e arrogância. Tudo tinha que ser calculado para garantir que a lição fosse memorável e irrefutável. Ao cair da noite na rua Maple, Marcus sentiu uma satisfação tranquila. Ele não estava agindo por raiva, mas por justiça. E sabia que no dia seguinte Cynthia Whitman, ao descobrir o quão enganada ela estava ao pensar que poderia humilhar um homem negro em frente à casa dele. Na manhã seguinte, Marcus Johnson acordou com uma calma implacável. A noite fora tranquila, mas sua mente fervilhava, planejando o próximo passo de sua estratégia. Ele sabia que precisava confrontar Cynthia em um ambiente público, porém controlado, onde a verdade e a dignidade falariam por si mesmas. Marcus digitou uma mensagem em seu telefone. Olá Cynthia, sugiro que conversemos sobre o que aconteceu ontem à noite. Uma reunião de vizinhança seria o ambiente ideal para esclarecer as coisas. Marcus. Cynthia, acreditando que Marcus estava tentando se desculpar ou se submeter, aceitou com um sorriso zombeteiro. Muito bem, vou mostrar a ele quem manda de verdade aqui. Na hora marcada, Marcus preparou seu jardim e sala de estar para receber os vizinhos. As mesas e cadeiras foram cuidadosamente dispostas, criando um espaço aberto e respeitoso. Os convites haviam sido feitos discretamente aos vizinhos, e Marcus sabia que eles seriam testemunhas da integridade de todos. Quando Cynthia chegou, ficou imediatamente impressionada com o número de vizinhos presentes. Ela esperava uma reunião privada e pensou que poderia controlar a situação com sua arrogância habitual. Seu rosto congelou ligeiramente ao ver Marcus, calmo e seguro de si, cumprimentá-la com um sorriso educado, porém determinado. Olá, Cynthia, disse Marcus com voz firme mas calma. Obrigado por ter vindo. Cynthia respondeu com um sorriso forçado, tentando disfarçar a surpresa. Olá, Marcus. Imagino que seja aqui que conversamos sobre o que aconteceu ontem. Marcus acenou com a cabeça e convidou os vizinhos a se sentarem. Sim, e acho que todos merecem saber a verdade, não apenas a sua versão dos fatos. Naquele momento, Cynthia sentiu pela primeira vez que o equilíbrio de poder não estava mais a seu favor. Os olhares atentos dos vizinhos,
A organização impecável de Marcos e sua serenidade estavam criando uma situação de tensão. Um ambiente onde apenas a verdade poderia prevalecer. Ela se endireitou, determinada a retomar o controle, mas um leve tremor denunciou seu nervosismo. Sem pressa, Marcos pegou o celular e mostrou o vídeo que havia gravado no dia anterior. Cada palavra, cada gesto de Cíntia, cada explosão de arrogância, tudo estava capturado de forma clara e irrefutável. Um silêncio se instalou na sala. Os vizinhos murmuravam entre si, atônitos com o contraste entre o comportamento de Cíntia e a compostura de Marcos. Cíntia, pega de surpresa, tentou justificar suas ações. Não é, eu só queria. Mas suas palavras se perderam no silêncio pesado e respeitoso da assembleia. Marcos não a interrompeu. Deixou-a falar, sabendo que sua própria arrogância acabaria por se revelar. Este capítulo marcou o início da refutação pública de Marcos, uma demonstração sutil porém poderosa, de que a arrogância e o racismo não poderiam sobreviver diante da dignidade e da verdade. O vídeo era exibido na tela do celular de Marcos, projetado para toda a vizinhança ver. Cada palavra dita por Cíntia, cada gesto arrogante, cada sorriso debochado e humilhante agora estava exposto à luz do dia. E os murmúrios de admiração dos vizinhos enchiam o cômodo. Cíntia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sempre acreditara que sua arrogância poderia intimidar qualquer um, mas desta vez, a situação tinha acabado de se inverter contra ela. Marcos manteve a calma, observando a cena. Ele não elevou a voz em nenhum momento, mas seus olhos refletiam um poder silencioso que dominava o cômodo. Os vizinhos, testemunhas da humilhação infligida no dia anterior, não conseguiam desviar o olhar da cena. Alguns assentiam em apoio, outros murmuravam sua aprovação silenciosa. Cíntia, disse Marcos calmamente, você pensou que poderia humilhar alguém em frente à própria casa, escondendo-se atrás da sua arrogância e preconceitos. Hoje, todos podem ver o que realmente aconteceu. Cíntia tentou sorrir, mas o sorriso era forçado. Ela gaguejou algumas palavras, tentando justificar seu comportamento. Eu não pensei que não fosse. Mas Marcos não a deixou se empolgar demais com seus pedidos de desculpas. Você achou que sua posição e arrogância lhe davam o direito de menosprezar os outros. Você se esqueceu de uma coisa essencial: respeito se conquista, não se impõe. Os vizinhos começaram a aplaudir baixinho, não para humilhar ainda mais Cíntia, mas para demonstrar seu apoio a Marcos. Cada aplauso parecia reforçar a lição: a arrogância sempre entra em conflito com a dignidade e a verdade. Pela primeira vez, Cíntia percebeu a gravidade de seus atos. Ela não estava mais em uma posição de poder. Suas palavras, sua postura habitual, tudo que ela usava para impor sua autoridade, havia perdido todo o efeito. Ela entendeu que este bairro e seus habitantes já não tinham medo dela. Marcos não zombou dela. Ele não gritou. Simplesmente permaneceu ereto, confiante, deixando que a força de sua dignidade e a clareza das evidências falassem por si. Para Cíntia, aquele momento foi um choque. A humilhação que ela pensava estar infligindo havia revelou sua própria fraqueza diante de todos os vizinhos. Ela sentiu que o castigo que merecia tinha acabado de começar. O silêncio no jardim de Marcos era quase palpável. Os vizinhos observavam Cíntia atentamente, agora visivelmente desconfortáveis, sem conseguir encontrar uma resposta que pudesse reverter a situação. Marcos calmamente largou o celular e se virou para encará-la, deixando seu olhar encontrar o dela com uma intensidade silenciosa, porém implacável. Cíntia, disse ele lentamente, antes de você falar novamente, há algo que você precisa saber. Cíntia franziu a testa, perplexa. Marcos deu um passo à frente, ainda calmo, e continuou. Não sou apenas seu vizinho. Administro várias empresas na cidade, investi em projetos que geraram empregos e oriento os jovens da região para que possam realizar seus sonhos, apesar dos obstáculos. Um murmúrio percorreu a reunião. Os vizinhos trocaram olhares surpresos. Percebendo que haviam presenciado um comportamento desdenhoso em relação a um homem respeitado e influente em sua comunidade, Cíntia sentiu tonturas, como se o chão estivesse cedendo sob seus pés. Marcos prosseguiu, cada palavra ressoando com clareza e poder. E ontem à noite você achou que podia me humilhar porque se sentia superior. Mas hoje você vê a verdade. Sua arrogância não é páreo para a integridade e o sucesso de alguém que você subestimou. Cíntia tentou gaguejar algo, mas suas palavras pareceram inúteis. Os vizinhos, agora plenamente conscientes do contraste entre o comportamento de Cíntia e a posição de Marcos, começaram a aplaudir suavemente, não em escárnio, mas em homenagem. O homem que transformou sua humilhação em uma lição pública de dignidade.
Veja bem, Cíntia, continuou Marcos, o verdadeiro poder não reside na riqueza ou na arrogância. Reside na paciência, no respeito e na capacidade de manter a dignidade, mesmo diante da injustiça. O rosto de Cíntia empalideceu. Ela sempre acreditara que sua aparência e atitude poderiam impressionar e controlar os outros. Mas diante de Marcos e dos vizinhos, essa ilusão simplesmente se desfez. Pela primeira vez, ela entendeu que subestimar alguém com base em preconceitos raciais e sociais pode ser muito caro. Marcos conclui: hoje você viu o que sua arrogância pode causar, mas também viu que nenhuma tentativa de menosprezar os outros pode se opor à verdade e à dignidade. Naquele exato momento, Cíntia soube que havia sido humilhada, mas a lição não havia terminado. Marcos, sem levantar a voz, havia demonstrado um poder silencioso que superava em muito qualquer arrogância. E no coração de todos os vizinhos, uma verdade se tornou clara. Integridade e dignidade sempre triunfam sobre o ódio e o desprezo. Cynthia Whitman permaneceu imóvel no centro do jardim, enquanto os murmúrios dos vizinhos continuavam a reverberar entre os presentes. Cada palavra de Marcos, cada gesto calculado, cada imagem do vídeo projetado a confrontava com a verdade que ela ainda se recusava a aceitar. Ela havia subestimado Marcus Johnson, e isso lhe custaria caro. Seu rosto, antes altivo, agora revelava uma crescente ansiedade. Ela tentou falar, justificar-se, mas as palavras pareciam ficar presas em sua garganta. Marcos olhou para ela calmamente, deixando o silêncio pesar. Cada momento sem resposta fazia perceber ainda mais sua própria fragilidade. Os vizinhos, atentos, trocavam olhares de compaixão por Marcos, mas olhares de julgamento por Cíntia. Cíntia, disse Marcos com voz calma, porém firme, creio que agora você compreende a gravidade de seus atos. Você pensou que poderia humilhar alguém com base em preconceito e arrogância. Olha ao seu redor. A comunidade vê, a verdade foi exposta, e o arrependimento agora é seu único companheiro. As bochechas de Cíntia coraram. Ela percebeu que cada risada e cada gesto de desprezo da noite anterior eram agora provas públicas de seu comportamento inaceitável. Ela havia perdido o controle, a autoridade e qualquer ilusão de superioridade. Ela estava diante de a consequência direta de sua arrogância. Eu não queria, ela finalmente murmurou com a voz frágil e trêmula. Marcos não a interrompeu. Ele sabia que o arrependimento deve ter vindo de dentro. E não se deixou impor. Ele simplesmente largou o celular e cruzou os braços, observando a cena com uma dignidade que reforçou ainda mais a lição. Os vizinhos, em silêncio, observaram toda a extensão da humilhação reversa. A mulher que pensava poder controlar e menosprezar os outros se viu presa numa gaiola de constrangimento e vergonha. O rosto tenso de Cíntia refletia o que ela não ousava admitir em voz alta. Ela havia avaliado mal Marcus Johnson e sua capacidade de transformar uma afronta em uma aula magistral. Naquele momento, Marcos compreendeu que a primeira fase de seu contra-ataque estava completa. Ele havia exposto a arrogância, demonstrado dignidade e permitido que o arrependimento criasse raízes. Cíntia, presa por seu próprio orgulho equivocado, eu jamais poderia esquecer aquele dia. O sol brilhava intensamente no céu enquanto Marcos orquestrava a fase final de sua estratégia. Os vizinhos haviam sido convidados a retornar, e a atmosfera estava carregada de expectativa. Cynthia Whitman, ciente da humilhação do dia anterior e da revelação de Marcos, chegou com uma mistura de nervosismo e orgulho ferido. Marcos, sempre calmo e digno, cumprimentou-o com um simples aceno de cabeça. Olá, Cynthia. Acho que chegou a hora de pôr um fim nisso. Cynthia engoliu em seco. Ela sabia que não se tratava de uma simples discussão. Toda a comunidade estava testemunhando, e suas ações arrogantes e racistas não podiam mais ser ignoradas. Marcos convidou os vizinhos a se sentarem, criando uma atmosfera formal, porém respeitosa. Cynthia, disse ele calmamente, você agora viu o impacto de suas palavras e ações. A questão é simples. Você está pronta para reconhecer seus erros e pedir desculpas? Cynthia baixou os olhos, incapaz de encarar Marcos. Ela sentia a gravidade da situação e a vergonha que a corroía. Após um momento de silêncio, murmurou quase a contragosto. Eu sinto muito pelo que fiz. Pelas minhas palavras, pelo meu comportamento. Os vizinhos ouviram atentamente, alguns assentindo em aprovação. Marcos não interrompeu. Ele sabia que a verdadeira força reside no controle e na paciência, não em um confronto precipitado. Reconheço meus erros, continuou Cynthia com a voz trêmula. Eu nunca deveria ter te menosprezado, nem agido com arrogância e preconceito. Eu sinto muito. Marcos inclinou ligeiramente a cabeça e respondeu. Suas desculpas foram ouvidas, Cynthia.
Saiba apenas que respeito não se implora. Ele se conquista, e toda ação tem consequências. Um silêncio profundo se instalou, repleto de respeito e admiração por Marcos. Os vizinhos, testemunhas de toda a cena, compreenderam que a arrogância pode ser corrigida com paciência, estratégia e dignidade. Cíntia, embora tivesse se desculpado, sentiu o peso da lição. Ela havia sido humilhada publicamente, mas de forma justa e irrefutável. Marcos sabia que essa medida completava a resposta necessária para restaurar a ordem e a justiça em seu bairro. Ele havia transformado uma tentativa de humilhação transformou-se numa brilhante lição de verdade e dignidade. Cíntia, por sua vez, jamais esqueceria aquele dia. Nem o homem que conseguirá usar sua própria arrogância contra ela com uma habilidade exemplar. O sol começava a se pôr na rua Maple, banhando a vizinhança com uma luz dourada e suave. Os vizinhos, ainda presentes para testemunhar o confronto final, trocavam olhares de satisfação e admiração. Marcus Johnson, sempre calmo e imponente, observava Cynthia Whitman, cuja postura agora denunciava uma humildade forçada. Cynthia, começou Marcus com voz firme, mas calma. Espero que esta experiência tenha lhe ensinado algo. Cynthia baixou os olhos, consciente de que suas palavras e gestos arrogantes haviam sido observados, analisados e expostos a toda a comunidade. Ela sabia que jamais conseguiria apagar essa humilhação, nem o impacto de seus preconceitos. Sim, Marcus, ela respondeu lentamente com a voz trêmula. Eu entendo. Eu entendo que a arrogância e o racismo não levam a lugar nenhum, que a dignidade e o respeito são forças que não podem ser quebradas. Marcus assentiu com a cabeça, satisfeito. Ele sabia que a lição residia não apenas no confronto público, mas no fato de Cynthia tê-la reconhecido por si mesma. O verdadeiro poder, continuou ele, não reside na capacidade de menosprezar os outros. Reside no autocontrole, na paciência e na coragem de se opor à injustiça. Os vizinhos, impressionados, aplaudiram suavemente não para humilhar ainda mais Cynthia, mas para homenagear Marcos e enfatizar que justiça e dignidade podem triunfar sobre a arrogância e o ódio. Cynthia, ainda em choque, assentiu. Sua arrogância havia sido exposta. E ela sabia que Marcus Johnson a havia transformado. Sua humilhação como um exemplo brilhante para toda a vizinhança. Ela saiu lentamente do jardim, com o rosto marcado pela vergonha e pelo arrependimento, consciente de que aquela experiência ficaria gravada em sua memória para sempre. Marcus, por sua vez, voltou para casa. Seus gestos calmos e ponderados refletindo a serenidade de um homem que soube proteger sua dignidade e transmitir uma lição duradoura sem jamais perder a compostura. Os vizinhos, inspirados, murmuravam entre si que naquele dia, Marcus Johnson havia demonstrado que o respeito, a paciência e a verdade sempre prevalecem sobre a arrogância e o preconceito. E assim a rua Maple recuperou sua tranquilidade, mas com uma lição gravada na mente de todos. Nenhuma arrogância resiste ao poder da dignidade e da verdade.